Aprenda a ganhar dinheiro na internet. Acesse o link na descrição. Qualquer pessoa que você olhe, em qualquer área da vida, para ele ter sucesso, necessariamente ele tem que ser autorresponsável. Ele tem que ser o responsável daquilo ali. E quais são os caminhos da autorresponsabilidade? Primeiro, esse reconhecimento que tudo que acontece na sua vida, a culpa é tua, de maneira direta A ou palavra não é culpa. Tá. Eu uso responsabilidade, é mais Gosto, leve. Gosto, Não é que gosto. tá Eu errado, também gosto, mas gosto. É sua... Cara, Tem gente que não lida bem com essa palavra culpa, né? Acaba sendo pesado demais. pesado demais. É assim, chegou uma esposa, uma moça uma vez pra mim. Olha, meu marido tá me traindo. Eu consigo ler as pessoas, né? Não sei se já... Eu leio as pessoas, Sim, eu sim, olho, sim, sei sim. como foi a vida, eu sei como é que é, eu sei como é que é o comportamento. E eu olhei pra ela, ela dizendo que o marido tinha traído, olhei, né? Aí chegou uma pessoa, disse, Paulo, dá uma palavra pra ela. Era da igreja. E eu disse, cara, que não quero mentir, não. Eu disse, Deus te abençoe. Não, Paulo, dá uma palavra pra ela, uma coisa que ajude. Eu disse, eita. Eu já tinha lido a mulher todinha. E aí eu disse, tá bom, amiga, fica tranquila, tá tudo certo, cada um tem o marido que merece. E aí apertei a mão, e ela olhou assim, mas eu não mereço adúltero. Aí o Jota saindo, eu olhei assim, como não merece? Ela olha assim, vamos lá, olha pra mim, você é grosseira, você é ríspida, você é debochada, você é bruta, você é irônica. Falando tudo que ela fala assim, e ele falou pra você? Eu disse, eu não conheço seu marido ainda, né? E ela olhou assim, mas o pior é que você não faz sexo com ele. Você transforma o seu marido num mendigo sexual. Aí a pessoa, você está justificando ele? Não, claro que não. Ele é adúltero, e não vamos nem falar sobre isso, é adúltero. Não vou falar, mas estou falando com você que me chamou e pediu uma palavra. Então, no dia que você deixar de ser grosseira, ríspida, irônica, debochada, violenta com seus filhos, explosiva, talvez você mereça um marido melhor. Mas hoje, não larga ele. Esse é o cara que você merece. Só ele te aguenta. Só um canalha, adúltero, vai te aguentar. E ela olhou assim, mas com sexo, ela aceitou tudo que eu tinha falado. Mas sexo não é assim também. Ah, não? Quanto tempo você não faz sexo? Ela olhou assim, 1 mês? Você está me perguntando? Eu não sei. Você está me perguntando se é 1 mês? Eu estou te perguntando, quanto tempo você não faz sexo? 2 meses? Filha, não me pergunta, responde, quanto tempo você faz sexo? Será que são os 3? Quanto tempo você não faz sexo? Fala pra mim. E ela começou a chorar, 6 meses, ele me procura, ele implora. E você está reclamando do seu marido? Você se merece. Uma mulher chata e grosseira com adúltero. Olha a combinação perfeita. Então não sai dele não, continua com ele. Mas eu não quero mais isso. Então muda você primeiro. Assume a responsabilidade do seu comportamento, da mulher que você é. Assume. Assume que você é insuportável, chata. Bate nos seus filhos, grita com todo mundo. E chega aqui na igreja dando liçãozinha de mulher espiritualizada. Vive a verdade, assume a responsabilidade do seu comportamento. Uau. Muda. E aí talvez, sabe o que vai acontecer? Ele é tão cretino que ele quer ir embora. Porque você vai ser boa demais. Mas hoje você é a mulher certa para ele. Eita, Aí ficou o silêncio. Aí eu voltei, Deus te abençoe, tá? Isso aí. E ela mudou. Cara, essa frase sua eu acho uma das mais porradas. Você só tem aquilo que merece. Você fala só essa. vive a vida que tolera. E você só tem aquilo que você merece porque. Cada um tem a vida que merece. Porque você só tem aquilo que tolera. Porque só vive a vida que ele tolera. De onde foi a primeira vez que veio esse você só tem aquilo que você tolera? Porque quando às vezes alguém fala assim, pô, mas eu tô ganhando mal. Mas você tolera. Ninguém tá te obrigando a você receber aquilo que Olha só. alguém tá te pagando. Então você tolera receber isso. Você tolera não se capacitar. É isso. Você tolera não buscar algo melhor. Você tolera não se desafiar. É isso. Onde veio a primeira vez esse você só tem aquilo que tolera? Porque muita gente agora entra duro isso na pessoa, né, cara? Eu faço coaching há 25 anos que eu faço coaching profissionalmente. Em novembro faz 25 anos. Bodas de prata, hein, mano? Faz tempo, viu? E observando as pessoas, né? A pessoa está acima do peso. Por que alguém está acima do peso? Porque tolera. Por que alguém está endividado? Só tem uma maneira de me endividar, é gastando. É porque tolera. Por que alguém aceita alguém ser grosseiro com aquela pessoa? Porque tolera. Cada um só vive a vida que tolera. Chegou uma moça para mim e disse assim, como é que eu vou fazer seu curso se eu ganho apenas um salário mínimo? Uhum. Ué, então ganha 2. Como ganha 2? Cara, você ganha porque tolera. Você lê livros. Meio que matéria assim na escola, inteligência emocional. Meio que básica, assim. A minha filha teve no Canadá, inteligência emocional, matéria. Tá na nossa grade curricular brasileira, inteligência emocional. Sério? Sério. Não sabia. Sério, só que não acontece.
Cara, uma coisa tão... ajudar a lidar com as emoções, né? A gestão das emoções. A gente fala muito no Vence que as 3 competências de um vendedor campeão é fome, essa ambição por querer sair de um ponto A até um ponto B. Parece que é o motor propulsor de um campeão. Técnica, você tem que ter técnica. Ferramentas e gestão das emoções. Isso aí. E essa gestão emocional, né? Então a inteligência emocional é muito mais pra você saber se gerir emocionalmente. Quantos grandes vendedores não se mantêm na mesma empresa, cresce, cai, tá numa empresa, tá noutra, e é um ótimo vendedor, e não consegue se fundamentar por causa das suas emoções disfuncionais, porque se sabota, porque não vê valor nele. Muito forte isso, né, cara? Chegou uma moça pra mim e disse assim, como é que eu vou fazer seu curso se eu ganho apenas um salário mínimo? Ué, então ganha 2. Como ganha 2? Cara, você ganha 1 porque tolera. Você lê livros, você busca curso, tem tanto conteúdo de qualidade disponível no YouTube, tantas pessoas que podem te ajudar gratuitamente. Você lê algum livro, você segue alguém na internet, alguém bom, você busca melhorar, você dá o teu melhor na tua empresa. Então, cara, você vive isso porque você tolera. Se você não tolerar, você estava lendo livros, você estava se capacitando, fazendo curso de madrugada, você estava trabalhando um horário a mais, você estava fazendo algo. A gente só vive a vida daquilo que tolera. Tá acima do peso. Aceitar alguém que lhe machuque é porque você tolera. Uma pessoa forte é aquela que tá na festa e ela tira o melhor dela. Tem gente na festa faz besteira, se embriaga, trai, adultera, no momento de alegria. Tem pessoas que no momento de caos tiram... a gente viu na pandemia o que aconteceu na pandemia. Verdade. As pessoas não conectaram com as emoções, podem até ter conectado com a emoção certa, mas não na intensidade. Tiveram pessoas que tiveram medo, mas foi um medo tão exagerado que elas sucumbiram. Tiveram pessoas que não tiveram emoção, estavam sem medo. Negligentes, né? Negligentes, sem medo. E era para ter medo, mas na proporção certa, para se cuidar, forma preventiva e tal. Então, se você consegue, inteligência emocional, se você consegue trazer a emoção certa, na intensidade certa, adequada ao contexto, você vai tirar o seu melhor e vai tirar o melhor das pessoas. Tire tudo de mim, tire tudo, mas não tire minha estrutura emocional. Que eu recomponho tudo. Quando eu tiro o meu melhor, o melhor das pessoas. Agora, me dê o recurso que for, o dinheiro que for. Se eu não conseguir conectar comigo, tirar o meu melhor. Se eu não conseguir conectar com as pessoas, tirar o melhor delas. Não adianta disso. Olha só, nós temos crenças. Tá. Nossas crenças são programas mentais. Tem gente que acha que crença é credo. Não, credo é religioso, é no que você acredita de transcendência. Tá. Não, tô falando de crença. Crenças são programas mentais. Tá bom. O dinheiro que eu tenho vem das minhas crenças. A vida que eu tenho vem de programas mentais que foram escritos como se escreve um programa no computador. Então nós temos crenças. De onde vieram essas crenças? Essas crenças que doutrinam a minha vida, ação, reação, minhas escolhas, qualidade de vida, tipos de amigos, né? Elas vêm das minhas experiências. Tá. Então olha lá, eu tenho uma experiência. Papai me surrou. É uma experiência. Tá. Depois que papai me surrou, o que restou disso? Uma memória. A memória do que eu vi, ouvi e senti da surra. Naquele momento. Naquele momento, virou uma memória. Sinapse neural. Está registrado no meu cérebro. Tá bom. Só que não é só a memória que está ali dentro registrado. Tá. O que está registrado ali? O significado. Papai me surrou. Eu não tenho valor? Como é? Meu herói me surra desse jeito, desproporcionalmente. É porque eu não tenho valor, porque eu não tenho mérito, porque eu sou uma criança ruim. E eu começo a preparar as minhas crenças. Eu começo a preparar minhas crenças. Como é que um pai, o herói, meu ser divino, me surra desse jeito? Então, essa memória está incutida, sinapticamente, incutida de um significado provavelmente terrível. Eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente, sou uma criança má. Homens são ruins, famílias são ruins, família é local de sofrimento. E essa criança começa a colocar um monte de significado. E depois vem o sentimento. Então, a memória que eu tenho, o significado que eu dei, os sentimentos, eles se fecham em crenças. Uau. E essa crença que da minha infância perdura pelo resto da minha vida. E agora? Eu sei que isso está errado, racionalmente eu sei, cara, mas eu não acredito em mim. Racionalmente eu sei que eu sou inteligente, porque eu tiro boas notas, mas, cara, eu acho que eu não tenho valor, que eu não tenho competência. E a crença não tem nada a ver com a razão, com a cognição. E eu vivo agora em função das minhas crenças, muitas vezes disfuncionais, de um passado disfuncional, de experiências disfuncionais, de abandono de pai, abandono de mãe, surra, traição, adultério, bebida, abandono, abusos. E esse é nosso segredo, porque nós conseguimos entrar nessa estrutura e desfazer, não só no coaching, como no método CIS, desfazer essas estruturas. Muita gente tem esse desafio no... É impressionante, você vai conversar com quando as pessoas vão fazer alguma jornada de descobrimento, autoconhecimento, eu não sei dados, mas é muito por percepção, por falar com muitas pessoas.
mas sempre a infância. Sempre. A infância, aquele período, talvez pela nossa falta de capacidade de dar bons significados. A infância você não tem muito essa parte, mas geralmente o que é gerado ali naquele período da infância, pra muita gente, nossa, é um nó, cara, que vai dar lá na frente. Exatamente isso. Por que você acha que... Porque a criança, primeiro, ela aprende muito fácil. A criança faz sinapses neurais muito fáceis. A plasticidade neural de uma criança, a capacidade dela aprender é louca. É verdade. A criança aprende, ela aprende Filho, coisa boa assim. e coisa ruim. Exato. Né? E ela não tem o discernimento cognitivo. Onde vieram essas crenças? É. Essas crenças que doutrinam a minha vida, ação, reação, minhas escolhas, qualidade de vida, tipos de amigos, né? Elas vêm das minhas experiências. Tá. Então, olha lá, eu tenho uma experiência. Papai me surrou. É uma experiência. Tá. Depois que papai me surrou, o que restou disso? Uma memória. A memória do que eu vi, ouvi e senti da surra. Naquele momento. Naquele momento, virou uma Tá. memória. Sinapse neural. Está registrado no meu cérebro. Tá bom. Só que não é só a memória que está ali dentro registrado. Tá. O que está registrado ali? O significado. Hum. Papai me surrou. Eu não tenho valor? Como é? Meu herói me surra desse jeito, desproporcionalmente. É porque eu não tenho valor, porque eu não tenho mérito, porque eu sou uma criança ruim. E eu começo a preparar as minhas crenças. Eu começo a preparar minhas crenças. Como é que um pai, o herói, meu ser divino, me surra desse jeito? Então, essa memória está incutida, sinapticamente, incutida de um significado provavelmente terrível. Eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente, sou uma criança má. Homens são ruins, famílias são ruins, família é local de sofrimento. E essa criança começa a colocar um monte de significado. Não tem isso. Exato. Ela vai, na sua simplicidade, ela vai entender. Eu sou uma criança má, eu sujo a casa, meu pai é bruto, meu pai não me ama, Não presto. eu não presto. E aí eu formei as 3 crenças: identidade, capacidade e merecimento. Essas 3 camadas, assim, da crença? Isso é o que as pessoas não sabem, mas são as 3 crenças primordiais. Identidade dá o meu valor próprio. Tá. A crença de capacidade, imagina, criança burra faz tudo errado. Eu não sirvo, não presto, não sou bom pra nada. Crença de capacidade, isso. Muito bom isso, Paulinho. E outros, merecimento. Quantas pessoas vão vivendo a vida quando chega no momento mais importante de conquistar os frutos do seu trabalho, elas se sabotam porque não se sente merecedora de viver bons momentos, bons acontecimentos. E essas 3 crenças são forjadas em casa, todas, mas essas 3 são as 3 crenças fundamentais que precisam ser mudadas. Nossa, muito bom isso. Muito bom, porque as crenças são os nossos conjuntos de convicções. Parece que é o nosso pacote de convicções é estabelecido pelas nossas crenças e os nossos conjuntos de convicções vão orientar nossas decisões. Só que o problema é quando essas convicções estão adulteradas. É isso, Essas convicções estão adulteradas. é isso. E quando você começa a enxergar assim, muito louco, né? De novo, a previsibilidade retrospectiva se torna muito óbvio, mas só pra mente treinada, né? Eu chego para as mulheres, quem é que tá aqui é solteira há mais de 3, 4 anos? Um monte levanta a mão. Eu disse, que droga foi o caso dos teus pais, né? Aí eu olho, leio um pouquinho, seu pai foi embora, seu pai era abusivo, seu pai bebia. Aí elas, como é que você sabe? Bom, que você teve problema na relação do seu pai e sua mãe, é óbvio. Por quê? Porque você tem problema com os homens, tanto você tá solteira há 4 anos. Essas são suas memórias do passado que estão gritando aí. Meio que matéria assim na escola, inteligência Tinha que emocional. ser. Meio que básica, assim. A minha mas filha eu- teve no Canadá, inteligência emocional, matéria. Tá na nossa grade curricular brasileira, inteligência emocional. Sério? Sério. Não sabia. Sério, só que não acontece. Cara, uma coisa tão... ajudar a lidar com as emoções, né? A gestão das emoções. A gente fala muito no Vence que as 3 competências de um vendedor campeão é fome, essa ambição por querer sair de um ponto A até um ponto B. Parece que é o motor propulsor de um campeão. Técnica. Você tem que ter técnica, Ferramenta. ferramentas e gestão das emoções. Isso aí. E essa gestão emocional, né? Então a inteligência emocional é muito mais pra você saber se gerir emocionalmente. Quantos grandes vendedores não se mantêm na mesma empresa, cresce, cai, tá numa empresa, tá noutra, e é um ótimo vendedor e não consegue se fundamentar por causa das suas emoções disfuncionais, porque se sabota, porque não vê valor nele. Muito forte isso, né, cara? Gestão das emoções. Eu vou falar, mas sabe o que Adão e Eva disseram para Deus? O quê? Adão e Eva, chegou o diabo e disse, come a fruta do conhecimento, do bem e do mal. Ela, não, come, porque Deus não quer ser igual a ele, se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí ela comeu, deu para Adão comer. E aí Deus chega para Adão, Adão, cadê você? Ah, tô aqui e tal. Eu disse, você comeu a fruta do conhecimento, Adão? Adão, a fruta que eu disse para você não comer, tudo era teu. Todo o jardim era teu, só pedi para não comer essa fruta, você comeu, Adão. E Adão disse, alto lá, Deus. Foi a mulher que tu puseste no paraíso que me deu de comer. Ele não assumiu a responsabilidade. Olha que loucura. Sim. Lá no Gênesis, na Bíblia, logo no início,
não assumiu a responsabilidade, transferiu a responsabilidade dele ter comido para Eva. E aí Deus chega para Eva e diz, você comeu, esse alto lá. Foi a cobra que tu puseste aqui no paraíso que me deu de comer. Sim. Nenhum deles assumiu a responsabilidade dos seus erros. Nenhum. E aí no Gênesis, a Bíblia, no início, é uma morte, tudo vai acontecer de terror na terra. Pessoas que não assumem seus erros, que não aceitam a verdade, que não se permitem ser humilhadas com a verdade. E daí toda a desgraça humana. Cara, muito. Amigo, amiga, o que eu te digo assuma a responsabilidade. Errou. Não dê desculpas. Não explique por que seu casamento acabou. Acabou porque você errou, porque você não soube escolher o homem, você não soube escolher a mulher, porque você não soube se portar, porque você não soube amar, você não soube ser amado, não soube se respeitar, não soube se validar. Você errou. Seja na escolha, no processo, na forma, mas você errou. Então assuma a responsabilidade. Sua vida não está boa? Pergunte. E quando você assume a responsabilidade, você traz a necessidade de mudança só para você. Porque se fosse minha esposa errou, eu errei, então eu trago 50% da necessidade de mudança. Não, eu trago 100%. Eu não quero saber dela, eu quero saber de mim, eu vou mudar 100%. Eu não vou mudar 50%. Muito bom. Dela, 50%, meu 50%. Então, se você não está bem, assuma 100% da responsabilidade, financeiramente, profissional. Se sua saúde não está bem, assuma 100%. O que você vai fazer? Não divida essa responsabilidade do seu sucesso, da sua felicidade com ninguém. Assume isso. E eu tenho certeza que em ciclos muito rápidos você vai experimentar uma transformação extraordinária de vida.